Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Esta é a quarta parte de fazer a vontade do nosso Pai Celestial, ou fazer a nossa vontade. Eu espero que você tenha visto os vídeos a seguir. Infelizmente a tendência é as pessoas verem o primeiro vídeo, verem o segundo, às vezes o terceiro já começa a esmorecer e raramente eles veem o quarto, mas já não é com a mesma intensidade que veio o primeiro. E não importa a situação, não importa o assunto, e tenho visto a tendência que as pessoas quase sempre veem a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte já fica assim um pouco atrás. Eu espero que não seja este o caso, porque como todos os vídeos, este é muito importante, tem coisas importantíssimas e eu agradeço desde já a vossa inscrição. Por favor, veja se você continua sendo inscrito, porque infelizmente podemos ver que esta plataforma anda descrevendo as pessoas. Este assunto de que seja a vontade do nosso Pai Celestial, eu a nossa, é muito importante, e aí a parte principal é falando sobre santificação, coisa que hoje em dia não se fala nas igrejas, se fala-se é muito pouco, pois então em algumas denominações é uma coisa séria, não fala nada dessas coisas. Porquê? Porque santificação requer sacrifício, requer separação e esforço, e muitas pessoas não querem fazer. Eu espero que você seja uma pessoa que faça a vontade do nosso Pai Celestial. Às vezes é um pouco difícil, mas o galardão recompensa, porque nós sabemos que o nosso Pai Celestial, Ele é maravilhoso, e Ele sempre que nos tira de um lugar, ou que tira alguma coisa de nós, ou que a gente tire alguma coisa de nós com a ajuda dEle, é sempre para pôr algo muito melhor em nós. Só não perca então essa quarta parte, que é cheia de bons conselhos para que você possa viver uma vida segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Vamos então terminar este estudo bíblico maravilhoso sobre a vontade do nosso Pai Celestial, eu a nossa, e falando basicamente sobre a santificação. Portanto, será que nós podemos mostrar que somos santos? Porque há pessoas que pensam que os santos são aqueles santinhos que estão na igreja, aqueles santos de barro. Nada disso, meus irmãos. Quando as Sagradas Escrituras fala dos santos, está-se a referir a nós, àqueles que realmente vivem uma vida segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Este é o lema destes vídeos, e nós estamos falando exatamente acerca de a sua vontade seja feita a vossa vontade e a nossa vontade. Como é que podemos mostrar que somos santos? Podemos e devemos. Se as Sagradas Escrituras dizem que nós podemos, eu acredito com todo o meu coração que nós podemos. Nós nunca alcançamos a santidade completa enquanto estamos aqui neste mundo, mas devemos procurá-la, segui-la e praticá-la com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Em 1 de Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, portanto o nosso Pai Celestial, sede vós também santos com toda a vossa maneira de viver. Portanto, como é que podemos viver, como é que podemos mostrar que somos santos? Na nossa maneira de viver. Eu tenho quase a certeza que você conhece pessoas que se dizem cristãos, mas que têm uma vida, têm um testemunho que é de... Infelizmente isso é uma realidade. Só então, de novo, 1 Pedro 1,15. Mas, como o santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como é a tua maneira de viver? Será que os teus atos, a tua vida, o teu testemunho, aquilo que manifestas é segundo Cristo? Porque assim, irmãos, nós todos temos fraquezas. E como é que você atua diante de uma grande fraqueza? Quando nós ultrapassamos as nossas fraquezas, o inimigo sempre vai inventar outro plano. Nunca penses que tu és vencedor e já consegui, está pronto. Oh, meus irmãos, eu disse, penso que foi um dia destes que eu disse aqui num vídeo, que nós aqui nos Estados Unidos aprendemos que, pelo menos na igreja que eu frequentava, diz another level, another devil. Cada vez que nós ultrapassamos um obstáculo, o diabo vem sempre com outro
para ver se, não caíste neste, mas neste vais cair. Aí tu tens uma fraqueza. E as fraquezas é onde o diabo realmente ataca mais. E tenho a certeza que você já deve ter visto aquilo, como é que se chama-se? O Discovery Channel. Isso dá em todo o mundo. E aparecem os animais, aparecem os tigres indo atrás das gazelas, daqueles animais. Qual é o que eles atacam? O mais fraco. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que nos fortalecer. Hoje em dia há tantas pessoas a fazer exercício. Aqueles exercícios para ter os músculos grandes, para terem... Mas o exercício espiritual são bem poucas as pessoas que fazem. Como é que a gente pode fazer? De joelhos. De joelhos, meus irmãos. Lendo as Sagradas Escrituras, pondo em prática, falando com o nosso Pai Celestial. Vivendo uma vida pura perante Ele, perante os nossos irmãos, ajudando, mostrando amor, etc. E então, quando nós ultrapassamos as nossas fraquezas, o inimigo inventa outro plano, só não peças que és vencedora, tens que mostrar que és vencedora dia após dia. O nosso pensamento às vezes é traiçoeiro, mas as nossas ações têm que ser reais. Pensar é uma coisa, pôr em prática é outra. Nós nunca pensamos quem nós somos, até nos depararmos com grandes e graves situações para a nossa frente. E dependendo das nossas ações, aí há que nós vemos quem realmente somos. Porque nem nós próprios nos conhecemos às vezes. A santificação começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Começa na nossa maneira de actuar, de falar, nas nossas ações, começa na nossa mente. Depois temos a nossa mente santificada e começa a mandar sinais para o vaso se santificar e tornar-se um vaso de honra. E devemos ter também paz com todos, que é outra coisa muito difícil de fazer. Devemos ter paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Devemos ter paz com todos. Será que você tem paz com todos? E santificação. Este versículo diz que se não tiveres estes dois elementos, não podes ver Deus. Deixa-me ler de novo. Hebreus 12, 14. Ter paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Este versículo realmente faz-nos refletir e faz-nos ver que há muita coisa que nós podíamos fazer e que não fazemos. Porquê? Porque nós não pomos a vontade do nosso Pai em primeiro lugar, nós pomos a nossa. Às vezes há pessoas que nos magoam muito com frases agudas, fortes, corta-nos até a alma. Como é que você reage numa situação dessas? Será que você diz, não, ela vai vir isto, aquilo, ela disse-me, ela vai vir, papapá. Em geral, quase sempre a nossa tendência é esta. Mas aí temos que matar a carne, matar a nossa vontade. E deixarmos que... Eu não posso dizer que eu nunca dei vontade à minha carne, oh my God. Mas quando eu dei, depois eu arrependo-me tanto, ai, credo, my God. Eu digo, Senhor, porque é que eu disse, porque é que eu fiz? E aí o Espírito Santo em nós faz a convicção. E nós ficamos convictos de que não devíamos fazer nem dizer, mas pronto, dissemos. Porquê? Porque a nossa carne foi mais forte do que o Espírito. Mas aí faz-nos refletir que nós muitas vezes fazemos coisas, dizemos coisas que nós não devíamos, porque ao alcançar a santidade temos que correr muito, correr do pecado e refugiar-se em Deus, buscar as forças nele, buscar, as forças, buscar a sabedoria, o discernimento nele, com bastante sabedoria, bastante discernimento e estar refugiado em Cristo, que nós podemos vencer estes grandes obstáculos que vêm à nossa frente. E disso precisamos correr muito do pecado e correr para... Hoje em dia as pessoas estão correndo de Deus para o mundo, não estão correndo do mundo para Deus. 1 Timóteo 6:11 diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. E, irmãos, mansidão, esse é um bocadinho arisca. Infelizmente, eu estou pedindo ao nosso Pai Celestial para me ajudar, mas é que me digo, a gente primeiro é que temos que tomar o primeiro passo. E aí depois o nosso Pai Celestial vem e nos ajuda. Para alcançares a santidade,
tens que criar uma grande barreira entre você e o pecado. O pecado. Quando nós fazemos segundo a vontade do Senhor, estamos destruindo a pedra de tropeço satânica. Mas cada vez que agimos segundo a carne, estamos criando uma pedra de tropeço entre Deus e nós. Como é que podemos criar esta barreira? É calar mais a nossa boca na hora certa, não dar lugar à carne. Você já reparou que quando nós temos uma resposta na ponta da língua, uma resposta acertada, direta para aquilo que aquela pessoa disse, a nossa carne fica satisfeita. Quando a gente diz, credo, estava entalado aqui. Será que nunca aconteceu isso com você? Estava entalado aqui. Pois é, meus irmãos. A gente sabe que estamos criando uma barreira entre o pecado e nós, é quando nós conseguimos controlar a nossa boca, a nossa língua, conseguimos controlar a nossa língua. Nós temos que ponderar, parar e deixar o Senhor fazer a obra. Não é fácil, eu sei, meus irmãos. Eu já passei por situações dessas, mas é nestas horas que a nossa santificação se manifesta, mostrando a santidade. Eu disse no princípio, será que podemos mostrar a santidade? Claro que podemos. Podemos mostrar a santidade quando nós vamos a um store e nós vemos uma blusa tão linda, mas é tão decotada, transparente, e a gente diz, essa blusa ia ficar tão linda em mim. Ai, gosto tanto. Mas não. Isto não é digno de uma filha de Deus. E eu já fiz isso várias vezes. Isto não é digno de uma filha de Deus. Põe para trás. Isto também é mostrar santidade. Mas eu estava dizendo que nós, para criarmos essa barreira, para nós conseguirmos travar o pecado, e isso tudo nós temos que ponderar, nós temos que mostrar santidade, realmente. E também quando vemos o irmão que caiu, não por falta de aviso nosso, mas quando ele cai, a nossa tendência é, tu fizeste, bem feito, bem feito. Ainda há pouco tempo eu disse essa palavra, bem feito, a pessoa que está-me dando bastante a balda, está-me incomodando o meu espírito, e eu tenho que pedir perdão a Deus, e eu não disse à pessoa, disse foi outra pessoa, mas, se vocês soubessem como é que eu me arrependi. Mas a nossa tendência é esta. Isto o que é? Isto é a carne agindo. Quando a gente diz, bem feito. Agora, quando a gente temos esse remorso, que a gente diz o remorso, o arrependimento, isto sabe, é o Espírito Santo trabalhando em nós. Portanto, quando vemos o irmão cair, não apontes o dedo, porque o teu dedo apontado, as tuas palavras ásperas, muitas vezes há que fazem esse irmão escorregar para o abismo. Mas estende-lhe a mão, mostra-lhe amor, não que ele mereça, mas a gente também não merecia o amor que o nosso Pai Celestial nos deu, e temos que mostrar a este irmão a vontade de Deus em nós e não a nossa vontade. Um amor, temos que mostrar o amor do nosso Pai Celestial, que é um amor eterno. Isto é mostrar santidade. Quantas vezes o nosso Salvador engoliu palavras que ele sabia as consequências que essas palavras iam fazer se ele dissesse. Há uma palavra que Yeshua, Jesus Cristo, nunca disse, mas que nós devemos dizer isso abundantemente. Você sabe qual é? Perdoa-me. Senhor, perdoa-me. Senhor, perdoa-me. Senhor, perdoa-me. Yeshua é santo. Sempre foi santo e sempre será. E ele, em todo o lado que ele ia, ele nem precisava falar para verem que ele era santo. Para sentirem a sua santidade. Porque para isso, a palavra do Senhor diz em 1 de Pedro 2, 21 e 22, para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriaram, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se para aquele que julga justamente, que é o nosso Pai Celestial. Jesus sempre mostrou nele o caráter do seu Pai. E você, qual é o caráter que você está mostrando? Será que é o seu próprio caráter? Será que é o caráter do nosso Pai Celestial? Ou será que você tem características que não são nem de um nem de outro? Na presença daquele que passamos mais tempo, nós ganhamos o seu
caráter. Será que passas tempo nas Sagradas Escrituras, na presença do nosso Pai Celestial? Que Deus veja em nós santidade, aquela santidade que começa de dentro para fora, uma santidade pura, aquela santidade que trava a língua na hora de nós querermos dizer alguma coisa, aquela santidade que a gente vê-se mostrando amor, caridade às pessoas, às vezes faço coisas que eu dizia, assim como eu digo coisas que às vezes eu disse, eu não devia ter dito. Mas às vezes também vejo-me fazer coisas e dizer coisas que eu dizia, isto não sou eu, isto é Deus, porque em mim não fazia isso. Portanto, é o amor que vem de Deus, usando as nossas mãos, a nossa boca, para fazermos certas obras de caridade. E às vezes não precisa nem a gente abrir a boca. Não precisa abrir a boca para que as pessoas possam ver a nossa mente. Portanto, olha, pelas ações daquela pessoa, a gente pode ver que é uma pessoa de Deus. E que cada um de nós possa possuir o nosso vaso em santidade, trazendo em tudo na nossa vida honra e glória ao nosso Pai Celestial. Só há uma maneira de nós fazermos isso, tendo paz com todos, não oprimindo o nosso irmão em nada, é negócio nenhum, como diz as Sagradas Escrituras, e ser santo, porque o nosso Pai Celestial é santo. Como eu já disse a princípio, a santidade que o nosso Pai Celestial nos pede não é uma santidade que a gente nunca caia. Nós, infelizmente, somos fracos. A carne é fraca. E às vezes a gente cai, infelizmente. Mas cair, sabendo que vai cair, e depois não, não se arrepender do seu pecado e continuar a fazer a mesma coisa, e a gente avisa e a pessoa não quer se endireitar com o nosso Pai Celestial, aí, meus irmãos, já não estás indo no caminho certo, já não estás fazendo a vontade do nosso Pai, mas a tua vontade. Depois de dizer isso tudo, será que você é uma pessoa que tudo isso falhou consigo ao seu espírito? Ou será que você é daquelas pessoas que vai marcar em baixo nos comentários? Irmã Lúcia, ninguém é santo, é tudo pecador. Eu faço o melhor que eu posso. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o nosso coração, Deus conhece o nosso coração. A pessoa já está dizendo, já está confessando que a sua vida, da maneira que ela é o bastante. Às vezes há pessoas que até dizem que fazem mais do que o que devia. Hoje em dia ninguém acha que deve se santificar. As pessoas acham que santificação já é coisa de passado. Não precisa. Não faz muito tempo que eu falei com uma pessoa que me disse, no Novo Testamento já não diz santificai-vos. What? Nós temos que nos santificar sim, meus irmãos. Mostrando a nossa maneira de falar, de andar, de vestir, de agir. Sem dúvida nenhuma. Às vezes a gente cai, sem dúvida nenhuma. Infelizmente a gente às vezes cai. Mas que a gente possa ser cada dia melhor, chegando-se mais para o nosso Pai Celestial, não dizer palavras torpes, agir segundo o caráter do nosso Pai Celestial e do seu Filho amado. Meus queridos irmãos, eu espero que você tenha tirado proveito deste estudo. Há muito mais para dizer sobre fazer a vontade do nosso Pai Celestial e a nossa, há muito mais. Mas eu deixo-vos já com estes 4 vídeos, que eu tenho a certeza que se você vir a coleção toda, você vai tirar proveito se aplicar à tua vida. Lembrando sempre que você pode saber tudo, mas se você não aplicar, você não vai tirar proveito disto. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra, e abaixo tem os links dos meus outros canais, se você quiser se inscrever. Até o próximo vídeo, se o Altíssimo permitir.